Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui neste dia, para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial me dirigir a cada um de vocês que estão aqui presentes. Para mim é um privilégio muito grande expor a palavra de Deus para vocês que estão aqui presentes. Eu peço que o Deus Todo-Poderoso lhes abençoe grandemente e que Ele possa lhes edificar grandemente e falar aos seus corações no nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim é um privilégio, uma grande bênção estar aqui para estar reunidos com vocês e expor a palavra de Deus. Eu agradeço a audiência de cada um de vocês que semanalmente tem vindo a este local aqui de adoração para vir e ouvir a palavra de Deus sendo pregada de forma clara e de forma simples. Que Deus lhes abençoe e muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu também me dirijo àqueles irmãos que semanalmente, através do YouTube, têm nos acompanhado aí também com a exposição do Livro das Revelações. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe. Eu agradeço pela audiência de cada um de vocês e peço que o Espírito Santo de Deus possa falar ao coração de cada um de vocês também, possa exortá-los, possa edificá-los para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço que você não se esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike aí, deixe o seu comentário também, para que nós possamos ir interagindo, para que o YouTube também entenda que esses sermões têm sido de relevância para cada um de vocês e para que ele possa entregar aí este vídeo para mais pessoas e possa assim edificar mais pessoas também. Então eu agradeço a audiência de cada um de vocês, peço que vocês comentem, compartilhem. E também você que é novo, você que ainda não tem se inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva aí na barra de inscrições abaixo do vídeo, para que você venha fazer parte aí desta família, que já vai passando aí dos seus 100 inscritos. Eu peço que Deus lhe abençoe e também te agradeço por estar aí atento às exposições que são publicadas aqui neste canal. Então que Deus lhe abençoe grandemente, muito obrigado por sua atenção e também aí pela cooperação que vocês têm nos dado neste canal. Pois bem, que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe grandemente. Eu agradeço também pela oportunidade que Ele me dá de todas as sextas-feiras e domingos estar aqui para expor a palavra de Deus. Quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no Livro das Revelações, no capítulo 16, do versículo 12 até o 16. Então, o Livro das Revelações, no capítulo 16, do versículo 12 até o 16, nos diz assim a palavra de Deus: Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon ou Meguido. Amém? Lemos até aqui a palavra de Deus. Esta é a penúltima das grandes pragas que virão sobre o planeta Terra no período tribulacional. Pois a partir de agora, o que nós vemos aqui, meus irmãos, é a preparação para o que irá ocorrer. E a próxima cena que nós veremos na próxima perícope aqui, ou última perícope deste capítulo 16, é a vinda do nosso Senhor. Isso será na próxima semana, quando nós estaremos abordando aí
a questão da sétima taça, ou da sétima praga, sétimo flagelo. E dessa forma, o que se prepara para ocorrer aqui é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em glória, para resgatar os seus e para destruir de uma vez por todas o diabo, todas as hordas infernais, hordas malignas que agem aqui no planeta Terra e também os seus seguidores, todos os seus adoradores, em um massacre sem precedentes, onde será sem misericórdia. E a próxima cena que nós veremos é a Batalha do Armagedon. Peleja essa que aqui tudo indica ocorrerá em um local chamado Meguido, local que mede em torno de 161 quilômetros quadrados, espaço suficiente para ocorrer essa última e grande batalha que o Senhor e Salvador Jesus Cristo irá travar. Eu poderia citar aqui o reverendo Leandro Lima, que quando comentava a respeito aqui dessa batalha, ele dizia o seguinte, que o que nós estamos prestes a ver aqui não é de fato uma guerra, mas é um massacre, porque só haverá um vencedor aqui desta batalha. Não haverá mais delongas quanto o derramamento do juízo eterno de Deus. O Matt Henry, ao comentar esta perícope aqui, ele vai dizer o seguinte, ele diz que serão períodos de tentações para a humanidade aqui no planeta Terra, será um período aí de tentação para o povo de Deus que ainda estará aqui no planeta Terra. Estes serão tempos de grande tentação, portanto Cristo, por intermédio de seu apóstolo, ele chama seus servos crentes a esperarem a sua vinda repentina e a vigiar para não serem envergonhados como apóstatas ou hipócritas. Em suma, isto aqui é um resumo do que está descrito aqui nesta fase aqui do capítulo 16, ou nesta sessão. Então aqui é descrito para nós que será um período de tentação para a igreja. Será um período em que a igreja não estará em paz. Mas muitos podem falar, mas pastor, a igreja não está em paz hoje, está sendo atacada diariamente por falsos profetas e por falsos apóstolos, por espíritos equivocados. Mas nesse período da grande tribulação, nós veremos um período de tentação, meus irmãos, ao qual a igreja nunca havia experimentado, e também se prepara para ver o grande livramento que o Eterno, que o grande Eu Sou, vai operar no meio do seu povo, no meio da grande tribulação. Eu sinto dizer para aqueles que são pré-tribulacionistas, que acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação, eu sinto magoar o coração de vocês, mas o texto sagrado aqui tudo indica, mostra para nós que a igreja sim estará aqui no período tribulacional. Será um período de tentação para a igreja, um período em que a igreja estará se fortalecendo cada vez mais na unção do Espírito Santo. E assim como os hebreus viram o grande livramento que o Eu Sou operou lá no Velho Testamento, ao abrir o Mar Vermelho para que eles pudessem passar, nós veremos o grande livramento que o Senhor e Salvador Jesus Cristo vai operar ao fazer o rio Eufrates secar, para que o seu povo seja liberto de todo esse poder iníquo que vai se ajuntar ali no Vale do Armagedon. No versículo 12, nós encontramos o derramamento dessa sexta taça. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então percebam que a figura que nós vemos aqui é o secamento deste grande rio Eufrates, para que as hordas que vêm do leste aí pudessem passar e se reunir ali no Vale do Armagedon, ali no Vale de Meguido, lugar que nós veremos agora que foi marcado por batalhas sangrentas, foi marcado aí por assassinatos e por guerras sem fim. Será o mesmo local onde Deus vai aí operar esse grande livramento sobre o seu povo, onde vai haver essa guerra do Armagedon. Então, nestes versos,
nós vemos a preparação para a batalha final entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, entre o anticristo e entre Cristo, e entre o Espírito Santo e o falso profeta. Aqui é dito, meus irmãos, que os inimigos de Deus e do seu povo, eles se posicionam para a batalha final, para esta batalha final através do rio Eufrates que seca, o mesmo lugar que anteriormente nós já havíamos visto no capítulo 9 e versículo 14, ali do livro das Revelações, na sexta trombeta, onde nós encontramos ali 4 anjos ali, posicionados neste local. 4 anjos que se levantariam, que seriam soltos, anjos de destruição, que operariam ali uma influência maligna sobre 200 milhões de soldados. Soldados esses que posteriormente eles se reuniriam no lugar chamado Megido ou Armagedon, que quer dizer região montanhosa de Megido ou lugar de ajuntamento de tropas. Esse é o significado aí de Armagedon ou de Megido, lugar de ajuntamento de tropas ou lugar montanhoso de Megido. O local de ajuntamento de tropas, lugar marcado aí, como eu disse, por conflitos e por batalhas sangrentas, lugar onde reis foram assassinados. Abra comigo aí em Josué no capítulo 5 e versículo 19, nós encontramos aí a descrição de uma dessas batalhas que ocorreram aí no Vale de Megido, ou Vale do Armagedon, ou Vale de Jezreel, como é chamado em outros lugares aí, mas tudo faz referência ao mesmo lugar, ao mesmo local, à mesma localização geográfica. Então, no capítulo 5 de Juízes, versículo 19, diz o seguinte aqui, ó: vieram reis e pelejaram os reis de Canaã, em Taanaque, junto às águas de Megido, porém não levaram nenhum despojo de prata. E no capítulo 6 de Juízes, versículo 33, também fala de batalhas que ocorreram ali, ó. Uma batalha de Gideão, ó. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel, que é o vale de Megido ou vale do Armagedon. Esse também foi o lugar onde o rei Acasias ele foi assassinado. Nós encontramos isso em 2 Reis, no capítulo 9 e versículo 27. Acompanhe comigo o que diz aqui em 2 Reis, capítulo 9 e versículo 27. Diz assim, ó: à vista disso, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Ragã, porém Jeú o perseguiu e disse: feri também a este. E feriram-no no carro, a subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para Megido, onde morreu. Então vemos aqui que é um local marcado aí por guerras e por assassinatos. Mas se nós formos no capítulo 23, também foi o local onde Josias foi morto, um dos reis aí de Israel. Então, no capítulo 23 de 2 Reis, versículo 29 e 30, diz assim, ó: nos dias de Josias, subiu o faraó Neco, rei de Judá, ou rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates, e tendo saído contra ele, o rei Josias, Neco o matou, em Megido no primeiro encontro. De Megido os seus servos o levaram morto, e num carro o transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu jazigo. Então vocês percebem aqui que esse vale do Armagedon, ou vale de Megido, ou vale de Jezreel, qualquer que seja o nome que é apresentado aqui nas Escrituras, este local, ele é um local marcado por guerras e por batalhas sangrentas. É o mesmo local também onde os judeus, meus irmãos, eles vão chorar pelo Messias que eles vão reconhecer. Veja ali em Zacarias 12,
versículo 11, onde fala que os judeus eles vão chorar pelo Messias, que eles estarão reconhecendo aqui na terra. Zacarias 12, versículo 11. Zacarias capítulo 12, versículo 11. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon, no vale de Meguido. Então aqui vocês percebam que é um local corriqueiro e conhecido aí do povo judeu, mas também é um local que nós conhecemos muito bem aí dentro da Escritura. Portanto, Armagedon é o local definido dentro do calendário divino, onde ocorrerá no futuro uma batalha sangrenta, onde haverá apenas um vencedor, onde o único vencedor que será apresentado aqui será o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nesta fase já não será um cordeiro humilde, mas será um leão feroz, não um servo, mas um rei guerreiro que vem para aplicar a sua ira implacável e esmagadora contra os seus inimigos. É o que nós encontramos no capítulo 19 e versículo 11 até o 21, onde o Senhor Jesus Cristo ele é apresentado como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores, como a palavra encarnada, como o Verbo de Deus, como o detentor do poder do universo, como aquele que é o grande legislador supremo, onde ele convida todas as aves do céu para se fartarem com as carnes de cavaleiros, carnes de reis, carnes de cavalos, de todos os seus inimigos, e será o grande banquete aí da vitória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando esse dia chegar, de que lado você vai querer estar quando esse conflito começar? O modo como você lida aí com a fé, com a devoção, vai definir de que lado que você vai estar. Por isso, leve a sério uma vida de oração, uma vida devocional, uma vida de estudo das Escrituras. Batalhe de uma vez por todas aí, pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Tonifique seus músculos espirituais de joelho no chão, buscando a presença de Deus, buscando conhecimento, buscando se parecer a cada dia mais com o seu Senhor e não perdendo nenhum tipo de comunhão com Ele. E a cada dia, leia as Escrituras, estude as Escrituras, internalize a palavra de Deus dentro do seu coração, em sua mente e em seu coração, pois só assim você estará preparado para esta guerra que está por começar. Então reflita sobre isso e perceba que quando esse conflito chegar, de que lado você vai estar? De que lado do exército você quer estar? Você quer estar do lado dos inimigos de Deus? Você quer estar do lado dos adoradores da besta? Você quer estar do lado daqueles que vão blasfemar o nome do Senhor? Ou você quer estar do lado do grande vencedor, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo? Abra comigo aí no versículo 13 e 14 aí, do capítulo 16 que nós estamos expondo. E a partir de agora, nós vamos encontrar aí que a trindade profana, a besta, que é o anticristo, o dragão, que é o diabo, e o falso profeta, eles vão expelir de suas bocas aí uma influência do inferno, que vai estar influenciando muitas pessoas. Esse será um período crítico, e aqueles que não estiverem alicerçados em Cristo certamente serão aí influenciados por esses espíritos de demônios. Muitos ainda hoje, antes mesmo do anticristo aparecer, já estão sendo influenciados por espíritos de demônios, porque todas as vezes, meus irmãos, que aparece um falso profeta, todas as vezes que aparece um falso Cristo, um falso Messias, nós estamos vendo aí o espírito do anticristo. E por consequência, essa influência do inferno aí que é apresentado aqui como 3 espíritos semelhantes a rãs, já estão agindo em todo o planeta Terra e levando a cada dia mais e mais pessoas para o inferno. Preste atenção no que diz aqui nos versos 13 e 14. Ó. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs,
porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então perceba que esses espíritos eles serão enviados para influenciar todas as lideranças mundiais, para erguer um exército, ajuntar um exército contra o povo santo de Deus, para que assim eles possam fazer frente de batalha contra o Deus Todo-Poderoso que já estará aqui no planeta Terra. Mas nestes versos nós vemos mais uma vez, como eu disse aí, a aparição dessa trindade profana. E eu vou repetir para vocês aqui, o dragão, que é uma paródia do Deus o Pai, o anticristo, que é uma cópia muito mal feita e descarada do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o falso profeta, que é uma cópia mal feita também do Espírito Santo. Então perceba que é uma trindade profana que estará agindo aqui. Como eu disse aí, a trindade profana, que é o diabo, o dragão, a besta, que se refere ao anticristo, e também aparece o falso profeta. João ele descreve uma cena horrorosa, onde 13 espíritos imundos semelhantes a rãs saem de suas bocas. Mas o que será que isso significa, meus irmãos? E eu me proponho a apresentar para vocês aqui o significado terrível desta profecia aqui, dessa influência satânica que estará agindo no planeta Terra. Muitas vezes, talvez, vocês pensam que sermões como esse são muito duros. Muitos poderiam pensar, em vez do pastor estar pregando o livro do Apocalipse, ele devia estar pregando o amor. Só que quando eu prego o livro das revelações e quando eu falo que vem um dia terrível de luta e batalha sobre a humanidade, isso é expressão do amor de Deus que não quer que nós experimentemos a ira futura. Então, João ele descreve aí uma cena horrorosa, onde 13 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saem da boca do dragão, do diabo, do anticristo e também do falso profeta. Mas, como eu disse, o que será que isso significa? Esses espíritos semelhantes a rãs, como eu disse aí, eles representam uma influência impura e maligna que estará agindo no planeta Terra. E talvez isso represente os apóstolos do falso profeta, enviados mundo afora para espalhar o seu falso ensino, as suas mentiras e toda espécie de imundícia. Portanto, o que vemos aqui é que o diabo ele segue aí com a sua paródia mal feita, copiando de forma descarada o Filho de Deus. Então perceba, meus irmãos, se o verdadeiro Messias, ele tinha os seus 12 apóstolos que foram enviados ali para pregar o evangelho a toda criatura, saiba que o falso profeta ele vai ter os seus falsos apóstolos também, os adeptos da sua doutrina maldita e desgraçada, que estará influenciando muitas pessoas para levá-los para o inferno e destruí-los espiritualmente. E desta forma, eles são espíritos de demônios, são do pai deles, o diabo. Satanás atua e influencia eles de tal forma que é uma forma tão eficaz e efetiva que eles vêm sendo usados aí para viverem em luxúria, assassinato e mentira. Agora analise o cenário, meus irmãos, em que nós estamos vivendo. Quantos falsos profetas vocês têm visto aí no mundo aparecendo? Quantos falsos cristos, pessoas querendo tomar o lugar de Jesus Cristo? Quantos falsos apóstolos têm aparecido no mundo? E tudo isso, meus irmãos, toda essa aberração que está se infiltrando no meio do cristianismo é influência satânica, é influência do diabo, que se levanta em todas as épocas para perverter esse livro glorioso que ele é, a palavra de Deus, porque se não fosse a palavra de Deus não existiria tanto ódio contra esse livro. Então eles são do pai deles, o diabo. Satanás atua e influencia eles de forma efetiva. Sendo assim, eles vivem em luxúria, assassinato e mentira. Os falsos mestres, eles são como o diabo. E desta forma,
Nós encontramos o Senhor Jesus Cristo em João capítulo 10, ele dizendo que os falsos mestres são como o ladrão. O ladrão ele não vem ele vem somente para uma coisa: roubar, matar e destruir. Esse é o objetivo dos falsos mestres, que não tem nenhum tipo aí de compaixão pelas almas. E deste modo eu quero dizer para vocês, meus irmãos, todos os pregadores que aparecem, meus irmãos, trazendo um novo ensino, que não passam de heresias malditas, todos os pregadores que se levantam dizendo que tem uma nova revelação, uma nova perspectiva a respeito de um ponto doutrinário aí, são apenas doutrinas que são falsas, heresias, doutrinas sem respaldo bíblico, são homens malignos, servos do diabo, falsos profetas, que aqui no livro das Revelações, eles são representados aí por esses 3 espíritos de rãs. Então entendam, meus irmãos, que esses 3 espíritos demoníacos aí, eles representam uma influência satânica que estará manifestada no mundo. Uma influência satânica que vem batendo na igreja desde o primeiro século, desde que ela foi fundada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Influência satânica que vem levantando através das épocas e dos tempos, falsos profetas, falsos ensinos, falsas doutrinas, ensinamentos que não têm respaldo bíblico. Então percebam, meus irmãos, que todo pregador que se levanta trazendo uma suposta nova revelação, trazendo um ensinamento, dizendo que só ele tem e ninguém mais tem, saiba que este homem está influenciado pelo diabo, porque a revelação já foi dada. O princípio aí da profecia se chama Jesus Cristo. É Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus, outrora, ou seja, no passado, falado anteriormente aos pais pelos profetas, neste último dia, ou nestes últimos dias, nos tem falado por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então eu posso dizer também, como o reverendo Juan Camilo Tovar, que dizia em um dos seus estudos aí sobre os apóstolos modernos, o seguinte, que os falsos profetas ou os profetas modernos são todos falsos. Se aparece uma pessoa hoje dizendo que é um profeta ou dizendo que é um apóstolo, esse com certeza é um falso ungido, meus irmãos, porque o fim da profecia se chama Jesus Cristo. Nós já não temos mais mediadores aí para estarem nos levando diretamente a Deus. Não tem ninguém mais recebendo revelações fora da Bíblia. A única coisa que nós temos hoje são profetas que pregam de fato a palavra de Deus. Nós não temos profetas iguais os do Antigo Testamento. Homens que eram oráculos, que recebiam a revelação de Deus e transmitiam de forma oral ao povo. Outros que eram influenciados pelo Espírito Santo para escrever esse livro que nós já temos em nossas mãos. Quando o Senhor Jesus Cristo apareceu há mais de 2000 anos atrás, ali na região de Nazaré da Galileia, ali ficou cumprido o ministério dos profetas e ficou definido que não necessitamos mais de homens como o profeta Isaías e também como o profeta Jeremias. O que o povo necessita neste tempo em que nós estamos vivendo são homens pregadores do Evangelho no sentido de pedagogos que estão ali para ensinar o povo o que já está revelado nas Sagradas Escrituras. Eu não estou recebendo revelações diretas de Deus, eu estou expondo o que está escrito no texto sagrado. É isso que eu estou expondo. E mais uma vez eu afirmo, se aparece algum homem dizendo que é profeta, dizendo que tem novas revelações, que está escrevendo outros livros que fazem parte da Bíblia, este homem é um servo do diabo, que está influenciado pelos 3 espíritos de rãs que aparecem aqui no livro das Revelações. Então, são representados nesses 3 espíritos de rãs. Por isso, leia as Escrituras, meus irmãos, conheça a palavra de Deus, para que você não seja enganado aí por essa influência do inferno que age por meio dos falsos profetas, obreiros fraudulentos, que só pensam em dinheiro e não estão nem aí pelas almas. Eles não estão preocupados. Jesus nos alertou, lá em Marcos, no capítulo 13,
e versículo 22, que esses homens viriam e que era para a igreja estar preparada. Paulo alertou também em suas epístolas que apareceriam homens que sentiriam coceira nos seus ouvidos e aumentariam aí profetas e doutores da lei. Mas percebam o que diz aqui, capítulo 13 de Marcos, versículo 22, nos diz da seguinte maneira, prestem bem atenção. Eu vou ler a partir do versículo 20 para que vocês tenham um quadro claro. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Então perceba, meus irmãos, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 fios e ela penetra no profundo de suas almas e está dizendo para nós que esses dias viriam. Dias em que o espírito da mentira estaria manifestado no planeta Terra e que se o povo de Deus não estivesse fundamentado na palavra, com certeza seria absorvido aí por falsos ensinamentos e por falsos profetas. Reflita sobre isso que eu estou falando hoje. Reflita sobre o que a Bíblia está dizendo. Reflita sobre o que a Bíblia está apontando, meus irmãos. E aqui em 2 Pedro ele fala a respeito dessas heresias destruidoras que estariam manifestadas no planeta Terra. 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1 e 2, Pedro ele falando dos gnósticos e dos libertinos. Veja a forma que ele trata esses homens aqui. Vejam bem o que ele diz a respeito dos falsos mestres, falsos profetas, o seu caráter e as obras do justo, e as obras que virão sobre eles e o justo castigo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas. Então olhe para trás, meus irmãos, e veja que no meio do povo de Israel surgiram falsos profetas. Surgiram homens que pregavam um ensinamento que era um ensinamento que o povo queria ouvir. Eles falavam mensagens que afagavam o ego, mensagens que eram antropocêntricas, mensagens que colocavam o homem no topo da adoração, quando o homem tem que estar prostrado de joelhos diante de Deus. Então Pedro estava alertando os crentes de sua época. Assim como tiveram falsos profetas no passado, ele diz o seguinte, surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. E aqui Pedro chama eles de dissimulados. E por quê? Porque esses homens não têm medo de mentir. Eles mentem na cara dura e parecem que estão falando a verdade, porque eles falam com tanta convicção da mensagem maldita que eles estão pregando, que parece que aquilo é toda a verdade. Mas prestem atenção que Pedro está alertando e está falando que eles são dissimulados. Eles são mentirosos, eles são hipócritas, eles são atores. Eles conseguem se parecer com o que eles não são. Eles são falsos profetas, mas vestem uma roupagem de verdadeiros profetas. E Pedro chama o ensinamento deles de heresias destruidoras. E diz aqui, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então Pedro está falando aqui que eles são tão dissimulados, meus irmãos, que eles negam o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo que nos regenerou. Ele não está dizendo que Cristo regenerou falsos profetas, mas ele está dizendo que Cristo regenerou o seu povo. E desta forma, o nome que esses homens, esses falsos profetas, esses hereges malditos renegam, é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles colocam outra pessoa no lugar de Jesus. Eles trocam o nome que está acima de todo nome por um nome que seja o nome do líder de sua seita ou o nome da própria denominação. E no versículo 2 ele diz, e muitos seguirão as suas práticas libertinas.
E ele alertou aqui, teria uma multidão de gente que estaria seguindo e aplaudindo esses homens. Que você não seja membro da multidão, mas que você seja dos poucos escolhidos. Que você seja aqueles poucos que dentro de uma multidão tão grande que seguia o Senhor Jesus, que você seja aqueles poucos que tinham um compromisso com Ele. Então, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então perceba, meus irmãos, que o ensinamento falso, ele difama o caminho da verdade. O ensinamento falso, ele transtorna a igreja. O ensinamento falso faz com que a igreja perca a credibilidade. O ensinamento falso faz com que todos os pastores sejam taxados de abusadores, sejam taxados de ladrões. E desta forma colocam todos dentro de uma caixinha. Só que uma coisa eu quero dizer para vocês, que nem todos os pastores são falsos, nem todos os pastores são abusadores e nem todos os pastores são ladrões. Ainda existem pastores verdadeiros que estão preocupados em pastorear as ovelhas e alimentá-las com a palavra de Deus. E eu, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, eu quero continuar sendo um desses pastores que são honestos, que não estão nem aí por dinheiro, por popularidade, mas estão preocupados com a palavra de Deus e em expor o evangelho da verdade. Esses homens aí, meus irmãos, que são taxados aí de falsos profetas pelas escrituras, eles são aliados das trevas, eles são cheios aí de palavras vazias e sem sentido, palavras que não edificam em nada, palavras que podem te colocar em um êxtase ali no momento, te fazer ficar alegre por ouvir que você é um bibelozinho nas mãos do Senhor, que você é a menina dos olhos do Senhor. Só que tudo isso é passageiro, meus irmãos. A palavra que vai te manter firme quando a perseguição vier, quando o anticristo se manifestar, será a palavra verdadeira que está nas Sagradas Escrituras. Não é o falso evangelho coaching, não é a teologia liberal, não é a teologia maldita e progressista que está se infiltrando nas igrejas. A mesma teologia que matou as igrejas na Europa, a mesma teologia que vem se infiltrando nas igrejas aqui no Brasil e tem matado muitas igrejas e muitos pastores. O irmão John Gill, ao comentar a respeito desses versos aqui, ele diz o seguinte, então estes espíritos parecem ser emissários do anticristo, sob uma influência diabólica. São criaturas feitas por ele, enviadas por ele, que têm suas comissões e ordens recebidas dele para atuar em todas as formas e apoiar os seus interesses, civil e religioso, por mentiras, assassinatos e doutrinas falsas. Esse é o caráter de um falso profeta. Ele é marcado pelo seu caráter dissimulado, por suas mentiras, por assassinatos de almas e também aí por interesses aí muitas vezes que estão voltados para a política e para o dinheiro. Em suma, esses espíritos imundos, meus irmãos, representam aí ideias, planos, projetos e ardis aí do diabo dentro da mente das pessoas, influenciando suas ações para que eles pelejem contra Cristo e sua igreja. Portanto, o que está por trás, meus irmãos, de um falso profeta, ainda que, entre aspas, ele tenha boas intenções, é uma influência satânica. Queiram ou não queiram entender o que está por trás de um falso profeta, é uma influência do diabo. Por isso nós encontramos no versículo 15 aqui, desse texto que nós estamos meditando, o alerta do Senhor Jesus Cristo. Veja o que ele diz aqui no verso 15, do capítulo 16 do livro das Revelações. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. O que Jesus está querendo dizer quando ele nos conclama a estar alertas, a estar vigiando e a manter nossas vestes no nosso corpo? Jesus dá um alerta mais uma vez e ele nos lembra, meus irmãos, que ele virá de forma repentina e que devemos estar atentos aos sinais do fim dos tempos. E inevitavelmente, meus irmãos, um dos maiores sinais da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que ele apresenta nas Escrituras
é a aparição de falsos apóstolos, de falsos profetas, falsos cristos, de obreiros fraudulentos que estão preocupados aí apenas com enriquecimento e dinheiro. É por isso que este alerta de Jesus é tão urgente. Esse alerta que diz para nós: vigie, igreja, vigie a minha noiva, porque eu estou a voltar, eu estou me preparando para vir buscá-los, eu vou operar o livramento entre vocês. Esse alerta é urgente, pois eles estão aí, os falsos profetas. E assim como pensa Satanás, o pai deles, dentro da mente desses homens há apenas um pensamento, meus irmãos. Quanto mais pessoas eles destruírem espiritualmente, e quanto mais pessoas eles levarem para o inferno, para eles melhor, porque um falso profeta, meus irmãos, ele não tem nada a perder. Vemos recentemente aí um líder de uma grande denominação neopentecostal que escreveu um livro com esse mesmo título, Nada a Perder, e foi feito também um filme, a sua própria biografia com esse mesmo título. Então perceba que esses homens eles são descarados. Eles falam descaradamente que eles não têm nada a perder, porque eles sabem que o que está reservado para eles é o lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Eles sabem que quanto mais almas eles deturparem e destruírem e levarem para o fogo do inferno, para eles melhor. Por isso devemos nos saturar da palavra de Deus, meus irmãos. Devemos nos encher do Espírito Santo, nos enchermos de Deus e estar a cada dia nos preparando mais e mais. E a pergunta que eu faço para cada um de vocês neste dia: você está se preparando? Você tem buscado de Deus? Você tem prestado atenção nos sermões que estão sendo pregados em sua congregação? Você tem se alimentado com a sua palavra diariamente? Então, devemos estar nos preparando mais e mais, para não termos nossas vestes nupciais rompidas. Devemos estar alicerçados em Cristo, que é a nossa rocha. Você tem se fundamentado em Cristo? Você tem se fundamentado na palavra de Deus? E dessa forma, você deve estar cheio, saturado da palavra de Deus, pois só assim nós teremos armas para vencer esta terrível batalha futura, e ainda também teremos armas para vencer essa guerra no presente contra os falsos profetas e contra os falsos apóstolos. Você estará preparado? Eu estarei preparado? O modo como nós lidamos com a fé, com a vida devocional, com a vida cristã de modo geral, irá definir se estaremos preparados ou não. Só conseguirá resistir a essa influência maldita, essa influência diabólica desses espíritos malignos e o falso ensino do anticristo e do falso profeta, aqueles que de fato têm um compromisso com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra pergunta que eu dirijo a cada um de vocês, vocês que me ouvem aqui presentes e vocês que vão me ouvir através do YouTube: você tem um compromisso com o Senhor Jesus Cristo? Você fez uma aliança com Ele? Ou você tem aliança com a tua denominação e com o teu pastor? Se o teu pastor for um ungido divino verdadeiro, ele vai falar para você ter a sua aliança com o Senhor Jesus Cristo. Não é com Ele que você tem aliança, não é com o pastor, não é com a denominação. Então perceba que só vencerão essa batalha terrível que está no nosso meio presente aqueles que têm um compromisso verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, no versículo 16, meus irmãos, nós encontramos esses líderes mundiais endemoniados, influenciados aí por esses espíritos malignos, através desses falsos apóstolos que vão estar no mundo, se preparando para a grande batalha do Armagedon, essa batalha no Vale de Meguido, e se preparando para fazer frente à igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para fazer frente ao verdadeiro Cristo que estará presente, mas como eu disse, será um grande massacre, porque só haverá um vencedor. Então vemos aqui as lideranças mundiais influenciadas pelos apóstolos do caos, designados pelo diabo, pelo anticristo e o falso profeta. Eles se reunirão no Vale de Meguido, ou no Vale do Armagedon, e assim eles vão retomar a perseguição que já havia sido iniciada no capítulo 13 ali do livro do Apocalipse,
onde nós encontramos ali o anticristo fazendo sinais e prodígios juntamente com o falso profeta, e ali nós vimos a instituição da marca da besta, que eu falava para vocês que é bem mais uma marca ideológica, uma marca de um ensino que estará presente neste mundo dominado pelo anticristo e pelas trevas. Por isso eu dizia para vocês que a marca na testa é você aceitar esse ensino, é você receber como verdade, e a marca na mão é você assinar o acordo, concordar, assinar embaixo. E por isso que eu dizia para vocês que essa é bem mais uma marca ideológica. Talvez não seja um microchip que seja colocado debaixo da pele, como muitos irmãos pentecostais e pré-tribulacionistas têm isso em mente, mas eu digo para vocês que é bem mais um ensino satânico que estará sendo manifestado no planeta Terra. Então eles vão retomar a perseguição que havia começado no capítulo 13 e virão com tudo contra Cristo e contra a sua igreja. E assim influenciam os governantes mundiais endemoniados a vir de forma implacável contra os santos no império tribulacional, no período tribulacional. E como eu dizia anteriormente, quando essa batalha começar, meus irmãos, nós veremos a tremenda libertação que o Senhor Jesus ele operará no meio do seu povo. Ele não vai nos tirar da tribulação, mas ele vai nos livrar no meio da tribulação. Por isso, amados irmãos, é de suma importância nós termos vidas fervorosas, vidas de oração, vidas santas diante de Deus. O tempo em que vivemos é um tempo de estarmos amadurecidos na fé, nos aprofundarmos na palavra de Deus e em oração, porque daqui para frente, meus irmãos, nós veremos o mundo indo ladeira abaixo. Essa semana nós tivemos aí a triste notícia que o ex-presidente dos Estados Unidos, lá, o Donald Trump, foi alvo de um ataque ali, tomou um tiro de raspão e pela graça de Deus ele não morreu, mas poderia ter morrido, meus irmãos. E nós temos entendido neste tempo que há uma ação demoníaca por todos os lados, seja contra pessoas que sejam lideranças políticas que estejam do lado correto, seja contra lideranças religiosas que estão propagando a verdade. Eles estão aí com unhas e dentes se preparando para operar uma batalha ferrenha e tremenda contra o povo de Deus. Então saiba, meus irmãos, que o mundo está indo ladeira abaixo. O diabo a cada dia tem dominado pessoas e tem feito operar coisas que eles talvez não queriam operar, mas tem operado tudo por conta da influência maligna do diabo. A cada dia nós devemos aí estar preparados, andar preparados, separados da sujeira deste mundo, meus irmãos. Pois a noiva que Cristo vem buscar, meus irmãos, é uma noiva bem trajada, uma noiva madura na fé, uma noiva que conhece Ele muito bem. Ele não vem buscar uma debutante aí, imatura, que não conhece nada sobre Ele e não sabe nem quem é Ele. Então saiba, meus irmãos, que igrejas que não têm preocupação aqui com este livro, só tem preocupação ali com apresentação de louvores e arrecadação de ofertas, saiba que essa não é a noiva de Cristo, meus irmãos. É sinagoga de Satanás. A noiva de Cristo tem preocupação com o livro sagrado. A noiva de Cristo tem preocupação com a palavra de Deus. A noiva de Cristo tem preocupação em conhecer o seu amado, conhecer o seu noivo, como o sunamita tinha o desejo de conhecer a Salomão mais profundamente. A cada dia a noiva de Cristo tem que se aprofundar no conhecimento da verdade, conhecer o seu noivo para que se torne uma noiva bem trajada, bem preparada, não uma debutante imatura que não o conhece nem sabe nada sobre ele. Essa é a única forma de não sermos achados nus e em miséria espiritual, meus irmãos. O irmão Simon Kistemaker, ao comentar o versículo 15, ele diz assim, a alusão aqui é de estar espiritualmente vestido com a palavra de Deus, de modo que quando o tentador chegar com as suas imposturas e fraudes, o crente seja capaz de prestar contas de si mesmo ou de si mesma, e assim frustrar as tentações
e desmascarar a fraude e lançar a perder os ataques diabólicos. Então você tem se vestido com a palavra de Deus? Você tem condições de prestar contas de si mesmo ou de si mesma, como disse o irmão Simon Kistemaker aqui? Você tem condições de frustrar os planos malignos? Você tem condições de frustrar as tentações e de desmascarar a fraude que está no mundo? Se você for deparado com um desses falsos profetas e falsos apóstolos, você tem argumentos para refutá-lo e botá-lo para bem longe de você? Portanto, meus irmãos, quando Jesus nos manda vigiar e guardar as suas vestes, é como se fosse um general dando ordem ao seu pelotão ali que vestissem as suas fardas para irem para a batalha. É como se Jesus estivesse dizendo: exército, vista a sua armadura, se prepare para a grande batalha do grande rei que está por vir. Ele quer dizer que devemos nos vestir com a sua palavra e estar preparados para não sermos envergonhados diante do Senhor. Nudez da palavra, meus irmãos, é uma figura de linguagem que João usa aqui no livro das Revelações para se referir à miséria espiritual. Veja o que diz aqui a respeito de Laodiceia, no capítulo 3 do livro das Revelações, no versículo 18. Veja o que está dito aqui, livro das Revelações, no capítulo 3 e versículo 18. E vocês se recordam que Laodiceia, ela se julgava rica e abastada, mas Jesus dizia que ela era miserável, pobre, louca e nu. Veja o que diz aqui no versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então aqui, nudez aí da palavra, nudez espiritual significa miséria e pobreza espiritual. Em suma, nossa comissão é estar alerta todos os dias, pois os dias e o mundo, eles são maus. Deste modo, eu convido a vocês, reflitam sobre tudo isso, pois o que veremos daqui para frente, meus irmãos, segundo o que esse texto tem apresentado para nós, é o espírito da mentira em operação, agindo por meio de homens corruptos, homens sem escrúpulos, homens dissimulados e maus. Pensem, meditem, pois somente com um conhecimento profundo, meus irmãos, um conhecimento suficiente das Escrituras, é que nós venceremos. Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, ele já havia alertado sobre o espírito do engano. Abra comigo em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 9 e 10. Poderemos ler até o 12. Veja o que ele nos diz aqui, a partir do versículo 7. Prestem bem atenção, para que tenhamos um contexto claro do que Paulo está falando aqui. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 ao 12. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, e sinais e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito na mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se na injustiça. Então perceba, meus irmãos, o que o livro das Revelações, aqui nesta perícope, apresentou para nós, é que no período tribulacional, daqui para frente, meus irmãos, nós veremos o mundo se afogando nos seus pecados, se afogando em iniquidade, se afogando no espírito da mentira. Então é necessário, meus irmãos, nós termos conhecimento da verdade, para que nós não possamos ser enganados. Que o Espírito de Deus possa nos confrontar a cada dia e possa falar aos nossos corações
e nos influenciar pelo Espírito da verdade, que nos constrange e nos leva a toda a verdade e a toda a justiça. Amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado em nossas vidas.